O nosso estudo de hoje é a lição 66 do livro Palavras da Vida Eterna, o primeiro passo. Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. A regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem não posso. Em estados a auxiliar, respondem muitos ainda não. Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus carecentes de perdão e socorro, e muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem a face das sombras que lhes devastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações, alivia sem paga, acende a esperança sem que os homens lhe peçam, e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam sem aguardar-lhes retratação. Veneremos assim a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhes dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do Estatuto Sublime é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Quando a gente se depara com estudos como esse de hoje, que vem falar da regra áurea. A regra áurea é o quê? É tudo que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Amar ao próximo, né? Assim como Jesus nos amou. A regra áurea está em cima do amor. E a gente fica pensando no seguinte, aqui a mensagem ela vem falar para aqueles que estão interessados em trazer o Evangelho para dentro do coração, que evitem os julgamentos, que ao invés de pedir a ajuda dos outros, a gente que presta auxílio, pegar a ordem aqui, né? Ao invés de exigir ou esperar que alguém peça desculpas, você que pede desculpa. E muita gente vai ler isso aqui no primeiro momento e vai falar, mas isso é ter sangue de barata. Né? E isso vai contra a regra de justiça, de evolução do planeta. Porque se não tiver alguém para mostrar para aquela pessoa que aquela pessoa errou, quem tem que pedir desculpa é ela que errou. Né? O negócio não vai evoluir. Vejam bem, aqui ele está pedindo a gente, aqueles que despertaram para o Evangelho de Jesus, para que a gente possa tomar a coragem de iniciar essa prática. Ao invés de pedir ajuda, você vai lá e auxilia. Ao invés de pedir desculpa, você vai lá e se desculpa, mesmo sem ter feito nada demais. Né? E ele chama a atenção aqui para a gente de que, convidados a compreender, muitos vão dizer eu não posso. E quando é chamado para auxiliar também, muitos responderão ainda não. Isso é normal no mundo que a gente vive. Tá? Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. A questão é a seguinte, a gente vai aprender que a Terra é uma grande escola. Você não vai fazer, alguém vai fazer por você. Isso aí não tem para onde correr também. Não tem aquele velho ditado que as pessoas falam com prazer muito grande, aqui se faz, aqui se paga, é aqui mesmo, que a lei de causa e efeito. Você fez comigo, eu não revidei, mas você fez, você ficou com a balança ainda devedora, saldo devedor. Daqui a pouco vai acontecer com você. Então, e vai acontecer por quê? É punição, não é aprendizado. É aprendizado. A gente só não precisa ficar o tempo todo, vamos colocar aqui, né? Olho por olho, dente por dente, no final não sobra ninguém, um dente, ninguém vai mastigar nada. Pisou no meu pé, eu tenho que revidar. Quando eu aprender a pedir desculpa, aquela pessoa que pisou no meu pé vai ser outra pessoa que vai pisar no pé dela, não vai ser eu.
E o que acontece? Eu vou reunir os requisitos que esse mundo aqui, essa etapa de aprendizado, ela exige, vou seguir em frente, e aqueles que vão continuar aqui são aqueles que continuam revidando, continuam com ideia de vingança, continuam implorando por auxílio ao invés de auxiliar, continuam exigindo desculpa de alguém. A ideia é mais ou menos essa. E ele bota aqui pra gente, essas pessoas esquecem, porém, de que amanhã, elas que serão os necessitados e os réus, os carecentes de perdão e socorro, e muitas vezes, ainda quando não precise de semelhante bênção para si mesmo, por elas suspirarão em favor dos que mais amem a face das sombras que lhe devastam a vida. Quer dizer, está querendo dizer assim, que as pessoas que ainda não tomaram a coragem de seguir, de praticar, de tentar a prática disso, desses preceitos do Evangelho, são elas que vão estar o tempo todo buscando a sombra, sendo as vítimas o tempo todo. E ele bota aqui pra gente, ó, mais uma vez, é difícil, mas ele tá, ó, se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. A nossa bússola tem que ser Jesus. E aí ele vem enumerar coisas que são difíceis, mas não é o que a gente está se propondo a fazer. É fácil a gente dizer que é cristão, né, e não praticar aquilo que a gente estuda. Então ele bota aqui pra gente, o mestre faz o bem despreocupado de considerações, alivia sem esperar um pagamento, acende a esperança nos homens, sem que lhe peçam nada, perdoa espontaneamente aqueles que ou injuriam boca ou apedrejam, agressão física, perdoa. Então ele bota aqui, venderemos assim a regra áurea, está mostrando para a gente, é difícil, é muito difícil no grau que a gente se encontra. Por isso que a gente precisa de estar lendo o Evangelho, que fala, ó, bateu numa face da outra, pediu a capa da túnica, né, pediu para caminhar 1000 passos, caminhando 2000. Por isso que a gente encontra no Evangelho esses exemplos. É porque a gente aqui na Terra não consegue fazer isso. A gente não está acostumado a fazer isso. A gente não é orientado a fazer isso em momento nenhum. Né? A gente vai procurar ou o revide, ou então os mais civilizados vão buscar na justiça meios de reparar. Pouquíssimas são aquelas pessoas que vão falar, não, eu não vou prejudicar essa pessoa, não. Eu vou ficar aqui no prejuízo, eu suporto esse prejuízo. Por quê? Porque, coitada, ela não sabe o que está fazendo, ela daqui a pouco vai colher um monte de coisa ruim também, porque ela está plantando isso para ela. Eu não quero mais ter essa colheita. Eu não quero mais. Então, a partir desse momento, eu quero me recolher, eu quero pensar assim a qualquer momento, eu sentir que a minha atitude pode comprometer, eu me excluo, eu saio, eu prefiro não participar daquilo ali, não estou preparado ainda. As pessoas vão ter que entender a minha imaturidade, porque eu tenho que respeitar a minha imaturidade nesse ponto. Agora, se eu tenho maturidade mesmo, cheguei a esse ponto, eu vou perdoar, eu vou desculpar, eu não vou exigir nada em troca, eu vou continuar servindo. Está sendo muito interessante essa sequência de estudos do Emmanuel, porque no estudo de ontem, por exemplo, ele estava falando, né, da maneira como a gente se defende das acusações, das injúrias, e hoje ele está falando para a gente aqui também que a gente deve pegar o exemplo como bússola, Jesus. E qual é o texto que ele deixa para a gente? Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também, assim também vós a eles. Aí você vai pensar, mas eu faço com eles e eles que não estão fazendo comigo. O problema não é meu, o problema é deles. Eu estou cumprindo a regra aqui, eu estou com a minha consciência tranquila, eu vou chegar agora do outro lado da vida e vou prestar contas tranquilamente. Como foi dito também no estudo de ontem. Minha consciência não está tranquila? Assume a responsabilidade do erro e procura as maneiras de reparar. A consciência está tranquila? Segue, continua trabalhando, continua fazendo a tua parte. Querer o bem de todos, querer o bem é impulso de todos, mas na prática do Estatuto Sublime é forçoso sejamos nós que se adiante a fazê-lo. O texto de hoje encerra com essa mensagem. Então, o Emmanuel está propondo para a gente uma terapia muito profunda, dentro da psicologia mais pura do cristianismo, para que a gente consiga buscar o nosso caminho da felicidade. É doloroso, é difícil da gente praticar, mas está na hora da gente começar a tomar a iniciativa e começar a sentir aos poucos o efeito da prática desses preceitos evangélicos.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.